Boa noite, gente. A gente está começando essa live muito importante com a Valdete, que vocês conhecem, é uma defensora dos direitos humanos, dos direitos trabalhistas, da democracia, presidente da Associação dos Juristas pela Democracia, e tem sido uma importantíssima aliada de muitas lutas no nosso país. Como você sabe, a gente tentou fazer essa live durante a semana, mas tivemos problemas técnicos e não poderíamos deixar de passar o final de semana, mesmo sendo um domingo de Páscoa, né? O pessoal aí na quarentena, com todas as dificuldades financeiras para garantir uma Páscoa para os filhos, de uma situação muito difícil que passa o país. Hoje já são 1.140 mortos e mais de 21 mil pessoas infectadas. Isso que a gente sabe que, infelizmente, esse número é subnotificado, porque até agora o Brasil não tem testes rápidos que poderiam dar um panorama mais geral do tamanho da contaminação da Covid-19 no Brasil, né? Somado com esses dados estarrecedores e, ao mesmo tempo, da necessidade de enfrentar a pandemia, a gente tem um presidente que é um entrave. Mas ele não só não ajuda no combate à pandemia, como o Bolsonaro atrapalha. Já é o terceiro dia consecutivo. Ontem ele foi a Goiás, anteontem teve numa padaria aqui em Brasília. Ele é alguém que a todo momento tenta acabar com o isolamento social e faz chantagem com o povo, não paga a renda mínima na rapidez que deveria, não oferece projetos de proteção ao trabalho. E eu e a Valdete conversávamos antes de entrar no ar sobre as experiências em outros países, como na Inglaterra, que o Estado está pagando 80% do salário dos trabalhadores para que as empresas não demitam nesse momento de crise, né, para manter empregos. A gente estava falando da Argentina, em que o presidente proibiu por 60 dias as demissões para evitar que os trabalhadores paguem ainda mais a conta da crise. Os trabalhadores informais já pagam, porque durante muito tempo mentiram que o negócio era a pessoa ser empresária de si mesmo, que os aplicativos eram uma beleza, porque a pessoa fazia o seu tempo, e agora, quando vem uma crise dessas, a gente vê a diferença que faz ter direitos trabalhistas ou não ter, né? Então, quem trabalha nos aplicativos, quem é ambulante, está tendo muita dificuldade para conseguir sobreviver nesse momento, e, ao mesmo tempo, quem tem carteira assinada vai ter uma redução nominal de salários com a medida provisória 937, que pode fazer com que a massa salarial do país, dos trabalhadores seletistas, diminua em cerca de 30%, e agora ainda tem a medida provisória 905, que é a da carteira verde e amarela. Vocês sabem que ela está em vigor, mas no dia 20 de abril ela caduca. E ela é muito ruim, porque com o falso argumento de gerar emprego para os nossos jovens, na verdade, ela cria emprego sem direitos para os jovens, né, com trabalho temporário de 2 anos, criando as condições para que se acelere as demissões de trabalhadores seletistas e se contrate trabalhadores jovens ou com mais de 55 anos numa modalidade absolutamente sem direitos. Para vocês terem uma ideia, o 13º pode ser diluído nos 12 meses e o trabalhador não der 13º, né? Multa rescisória, trabalho aos domingos, que aí é para todos, não só para a carteira verde e amarela. São muitos temas. Por isso que a gente convidou, né, a nossa querida Valdete para discutir com a gente esses temas relativos à MP 905. Antes de passar para a Valdete, eu queria só falar um pouco da Câmara, rapidinho, porque a gente teve toda semana a ameaça da medida provisória entrar em pauta, né? A todo tempo ela aparecia na pauta, e com o tema do Plano Mansueto, que também foi outra luta, enfim, que durante a semana a gente conta, ela acabou não entrando. Felizmente, a gente fez uma luta intermitente contra a medida provisória 905, mas ela está prevista para entrar na segunda-feira, amanhã ou terça. E óbvio que nós vamos fazer toda a obstrução, nós estamos junto com os partidos de oposição, né, querendo que a oposição use seu poder de veto para que ela não entre em pauta. A gente vai incomodar o que for necessário, mas o importante seria que ela não fosse votada, até porque durante o início da pandemia já foi votado o relatório na comissão mista entre Câmara e Senado, assim, já no início da pandemia no Brasil, um negócio escandaloso, quando a gente devia estar preocupado em como melhorar o Sistema Único de Saúde, garantir direitos para os profissionais da saúde, né, garantir recursos para os estados. Eles estavam aprovando
nessa comissão mista uma medida provisória que só piora a condição dos trabalhadores e, por óbvio, piora a situação econômica do país, que já estava grave antes da entrada da pandemia e agora, com a pandemia, tem a necessidade de salvar as vidas e, portanto, investimento público para garantir o sistema público de saúde e imediatamente, mas também é preciso ter medidas que permitam isolamento social, como renda básica, pagando para as pessoas, garantindo salários, garantindo empregos. Infelizmente, o Bolsonaro está de costas para essas agendas, né? Vocês sabem que na renda básica ele queria dar só R$ 200 e foi derrotado pela Câmara, a gente conseguiu 600, podendo chegar a 1.200 por família. Mas ainda tem muitas coisas relativas a emprego, renda, garantia, né, de direitos que ele tem feito por medidas provisórias, que piora muito, né, e entra em vigor assim que ele assina e que, ao mesmo tempo, tem gerado aí uma onda de redução de salários, além de uma onda de demissão que já estava acontecendo desde o início da pandemia. Então, quero te agradecer muito, doutora Valdete Severo, pela luta, pela parceria e pela ajuda, né, nessa elaboração e nessa luta em defesa dos direitos dos trabalhadores. Te agradecer muito e já te passar a palavra, querida. Oi, tá me ouvindo bem? Tá? Então Sim. Tá. Obrigada, Fernanda. Boa noite para todo mundo que está nos assistindo. Obrigada pelo espaço, pela possibilidade de fazer esse diálogo. Infelizmente, a gente ultimamente tem feito muito debate, muita conversa virtual, em função, inclusive, do isolamento físico, mas, assim, sobre temas que são muito pesados, né, Fernanda? Muito caros para a gente. Esse da MP 905 é, assim, especialmente doído de falar dele, porque é mais uma reforma trabalhista, talvez mais grave até do que aquela que a gente teve em 2017 e com menos discussão ainda do que a gente teve lá. Quer dizer, quando a gente teve a Lei 13.467, a gente discutiu muito o fato de que ela não foi maturada na sociedade, as entidades não foram chamadas a discutir realmente, foram feitas algumas audiências públicas, mas foram pro forma, na verdade, não houve uma discussão real, muita coisa foi alterada na CLT, o argumento era que geraria emprego, que melhoraria a questão da competitividade, nada disso aconteceu, quer dizer, 2017, nós estamos em 2020, temos patamares de desemprego e de recessão como nunca vistos, isso não é efeito da Covid-19, isso já vinha acontecendo, né? Até quem apostou na reforma trabalhista teve que admitir que ela não teve nenhum resultado, e a MP 905 é o aprofundamento dessa reforma. Ela vem com essa cara de contrato verde-amarelo, um contrato que tem limitação no tempo, né? Que é para se estabelecer de 2020 a 2022. E aí, assim, vem por meio de medida provisória, que, como vocês sabem, não é a via adequada para fazer reforma em legislação trabalhista, porque, na verdade, é um golpe no parlamento, porque é o executivo legislando de forma não democrática. E vem no momento que o Brasil se encontra com uma pandemia que a gente estava falando disso, né, Fernanda? Não tem ninguém contratando. As pessoas estão querendo saber como fazem para despedir. Os empresários que realmente produzem e geram emprego no país não estão conseguindo produzir, não estão conseguindo prestar serviços. Quer dizer, será possível que o nosso parlamento, num momento como esse, esteja preocupado em converter em lei uma medida provisória que estabelece uma modalidade precária de contratação? E aí, quando a gente olha para o texto da MP 905, a gente entende que, na verdade, não é só o contrato verde e amarelo que ela está dispondo, né? E por isso que eu digo que ela é um aprofundamento da reforma trabalhista, porque além desse contrato precário, um contrato absolutamente inconstitucional, embora tenha lá um artigo, como sempre tem, né, na MP, que diz os direitos da Constituição, do artigo 7º da Constituição, estão garantidos para quem é contratado nessa modalidade de contrato verde e amarelo. Não é verdade, porque a previsão é pagamento de, por exemplo, férias e 13º de forma mensal, o que esvazia o conteúdo desses direitos. Há uma redução do percentual do fundo de garantia, há uma facilitação da despedida nessa modalidade de contrato verde e amarelo. Há uma autorização para extensão de jornada e até para formulação de banco de horas sem intervenção do sindicato, o que é absolutamente inconstitucional, porque está lá na Constituição de uma forma muito clara, e inclusive a gente espera que o STF chancele essa clareza solar da Constituição nas duas ADIs que estão para serem julgadas agora dia 16, né, Fernanda, sobre a questão da negociação coletiva em caso de redução de salário, que já é outra MP do governo, a 936, mas aqui na 905 também há essa previsão da possibilidade de banco de horas e de extensão de jornada por acordo individual, tirando os sindicatos da jogada. Então, é uma modalidade de contratação muito mais precária do que aquela que está na CLT. O pior momento do mundo para a gente votar
ou estabelecer a possibilidade desse tipo de contratação precária. Mas, como eu dizia, Fernanda, não é só isso que a MP faz. A MP é um cavalo de Troia, né? Porque junto com o contrato verde-amarelo vem uma série de outras alterações na legislação trabalhista. De novo, mexe, por exemplo, no Instituto da Remuneração e da Gorjeta, mais uma vez, né? A reforma trabalhista mexeu, a MP 808, que depois caducou, mexeu também, e agora vem a MP 905 e novamente altera as regras de gorjeta e remuneração, altera regras para o recebimento da participação nos lucros e resultados. De novo, tenta terminar com o domingo das famílias brasileiras. Aí a gente se dá conta que existe uma certa esquizofrenia no nosso atual governo, né? Porque ao mesmo tempo em que existe todo um discurso de a família brasileira, né? As pessoas de bem, todo um discurso de viés, inclusive religioso, essa MP 905 traz de volta o que o governo já tentou fazer em outra oportunidade, que é simplesmente acabar com o descanso aos domingos. Acabar com a dobra legal para quem trabalha ao domingo e acabar com o descanso ao domingo. Isso cria um efeito social, Fernando, que é um desastre. Porque não é só acabar com a possibilidade de que as famílias se reúnam aos domingos. Veja, hoje, com o shopping center e com a banalização do trabalho aos sábados, praticamente o domingo é o único dia em que as famílias almoçam juntas, em que elas têm um convívio, que faz uma diferença enorme para o tipo de sociedade que a gente tem. Mas não é só isso, porque quando a gente banaliza o trabalho aos domingos e acaba com a dobra, a gente também está exigindo que as pessoas tenham a possibilidade de deixar as crianças na creche aos domingos, que tem escola aos domingos, e não tem. Como regra, não tem. Então, a gente vai criar um problema, e aqui é interessante notar que é um problema que recai, sobretudo, sobre as mulheres brasileiras, né? Porque são elas que vão ter que dar conta, como elas dão conta da segunda jornada em casa, elas vão ter que dar conta também do que fazer com os filhos se tiverem essa banalização do trabalho aos domingos. Algo que é bom que se diga, é verdade, que já acontece, né, em alguns setores, especialmente no comércio, mas que é muito grave que seja banalizado desse jeito como a MP 905 está propondo. Acaba também com o sábado como dia útil não trabalhado para os bancários. Quer dizer, é uma série de descostura, é um tremendo aprofundamento da precarização da legislação social que nós temos, que já é uma legislação precária, isso também é preciso que se diga, não é verdade, né? O que nos dizem que no Brasil empregados têm direito demais, é o contrário, nós não temos sequer garantia contra a despedida no Brasil, então, e a gente vê o quanto nós não temos um direito do trabalho efetivamente protetivo em períodos como esse de crise sanitária que a gente está enfrentando. E eu estava dizendo para a Fernanda, antes da gente começar a live, que tem aumentado muito o número de despedidas sem pagamento algum. Os empregadores simplesmente dizem, não posso mais manter o teu contrato, e esses empregadores não estão fazendo isso por perversidade, estão fazendo isso porque não estão produzindo e porque estão vivendo num estado em que o governo não lhes dá auxílio, o governo lhes oferece um empréstimo bancário, que eles sabem muito bem que se não produzirem agora, lá na frente, quando recomeçarem a produzir, não vão ter dinheiro para pagar esse empréstimo, então eles estão realmente numa situação também de desespero e estão mandando as pessoas embora sem pagamento algum. E a Justiça do Trabalho vai ter que dar conta disso. E veja, há também um aprofundamento da precarização em relação ao processo trabalhista nessa MP. Porque, entre outras coisas, ela vai dizer novamente, se imiscuir novamente na discussão dos juros e da correção monetária dos créditos trabalhistas, para dizer que na Justiça do Trabalho os juros têm que ser de poupança. Então, veja, a gente vai ter a seguinte situação, né? Nós vamos ter as instituições financeiras de uma certa forma, financiando famílias endividadas pela diminuição de renda, pela redução de salário que a MP 936 está autorizando, e pelo próprio empréstimo bancário que esses pequenos, esses microempresários vão ter que fazer se quiserem dar conta do salário dos seus empregados. E essas instituições financeiras vão cobrar esses créditos depois com os seus juros. Enquanto isso, o trabalhador que não receber na Justiça do Trabalho, que for reclamar o seu crédito futuro, esse que está sendo despedido agora sem receber nada, quando ele for para a Justiça do Trabalho, se a MP 905 for aprovada, a atualização dos seus créditos, os juros sobre os créditos que ele for cobrar na Justiça do Trabalho, vai ser feita com base em juros de poupança. Quer dizer, o trabalhador perde de todos os lados. Se isso é muito grave, Fernanda, no momento em que a gente está, assim, no momento de normalidade, isso já seria muito grave. Imagina, então, no momento em que nós estamos tentando enfrentar uma crise sanitária da importância ímpar que é essa crise que nós estamos enfrentando. Então, se a gente alia isso ao fato de que nós temos governantes absolutamente irresponsáveis, que estão estimulando as pessoas a irem para as ruas
sabendo que isso vai provocar adoecimento e morte de muito mais gente do que seria necessário se nós fizéssemos o isolamento físico que a OMS, inclusive, recomenda, nós temos um quadro muito triste, assim, a nossa conversa num domingo de Páscoa, infelizmente, podia ser outra, mas é uma conversa de imensa tristeza, porque a gente está numa situação em que, e eu acho que isso que é bem importante que quem está nos assistindo perceba, né? A gente está numa situação em que existe uma confluência de ações para retirar direitos de quem vive do trabalho. Então, se por um lado a gente tem, é verdade, um governo que acaba apostando na morte, né? E por isso já tem muita gente falando em necropolítica, porque dizer para as pessoas no meio de uma pandemia pode ir para a rua sim, vai trabalhar, é apostar na morte e no adoecimento dessas pessoas. Por outro lado, a gente tem um parlamento que pelo menos uma parte dele, é bom que não são todos, e é por isso que eu sempre falo, né, Fernanda, que a gente tem que saber em quem a gente votou e tem que cobrar de quem a gente votou uma atitude numa hora como essa. A gente tem parlamentares, especialmente o líder da Câmara, né, com uma agenda que é absolutamente uma agenda distópica, uma agenda esquizofrênica, porque a agenda agora tinha que ser outra, a agenda agora tinha que ser pautar o PL sobre imposto sobre grandes fortunas, pautar projetos de lei que auxiliassem os pequenos e médios empresários a enfrentarem a crise, e não uma agenda preocupada em converter em lei uma medida provisória que vai aprofundar ainda mais a crise. Porque a gente sabe, é uma receita básica, não precisa ser economista para saber, que se a gente tornar quem vive do trabalho ainda mais pobre pela retirada de direitos, e é isso que a MP 905 está fazendo, o que a gente está fazendo concretamente é retirar dinheiro de circulação. É isso. E se a gente retira dinheiro de circulação, todo mundo perde. Perde quem vive do trabalho, mas também perde quem produz. Então, a gente está apostando no empobrecimento de toda a sociedade. E é até difícil de entender, né, Fernanda, por que essa opção num momento em que as pessoas que nós elegemos, que foram eleitas para estar lá representando os interesses da sociedade, estão agindo de costas para o interesse social, para o interesse de todo mundo, repito, não é só para o interesse de quem trabalha. A MP 905, quando retira direito de quem trabalha, quando estabelece, por exemplo, trabalho aos domingos, ou quando reduz os juros na Justiça do Trabalho, não está prejudicando só a trabalhadora e trabalhadora, está prejudicando quem emprega e quem produz de verdade no Brasil. Eu fico impressionada com a tua capacidade de síntese, Valdete. Em 10 minutos apresentou a bomba que é a medida provisória 905, que é uma segunda reforma trabalhista, como bem falou a Valdete, num contexto, primeiro, sem debate, porque nós estamos em isolamento social, pandemia, etc. Então, é uma carona com o coronavírus, como eu digo, do ponto de vista político, né, da esfera pública mesmo. E mais grave ainda, eu estava ouvindo agora o final da Valdete, pensando enquanto a Paula seleciona as perguntas para nós. Essa burguesia brasileira, ou boa parte dela, é muito tacanha, né? Porque nós estamos num momento que não está se contratando ninguém. Seja precário ou não precário, intermitente ou não intermitente, ninguém está sendo contratado. Infelizmente, as pessoas estão sendo demitidas, porque o governo Bolsonaro, ao mesmo tempo que vai, via Banco Central, já anunciou há 3 semanas, dar 1 trilhão e 200 bilhões para os bancos, está previsto gastar menos de 0,8% do PIB para pagar a renda básica. Então, veja, o que o governo deveria estar fazendo, aí ele oferece empréstimo para as pequenas e médias empresas e micro que estão falindo mesmo, estão falindo. Quando, na verdade, o governo devia pagar salário, até 3 salários mínimos, pagar fundo perdido. É óbvio, para que a empresa não quebre, para que o trabalhador possa fazer isolamento social e para seguir girando a economia. Porque se as pessoas não têm dinheiro, vai ter mais gente que não vai pagar aluguel. Isso é óbvio, vai ter mais gente que não vai poder comprar no supermercado, vai ter... Então, é meio evidente, mas assim, eles pararam com o dogma, quer dizer, eles pararam no dogma ultraliberal. Eu acho que o Guedes não mudou isso, Valdete. Ao contrário, quando começou a pandemia, nos primeiros dias, né, ali no início de março, teve uma audiência na Câmara de última hora. O ministro da Saúde, que é um conservador, enfim, mas apresentou os dados e a previsão correta do que a Organização Mundial de Saúde fala. Coisas assim, úteis para armar o país, né? E aí o Paulo Guedes falou, não, com 5 bilhões eu resolvo a pandemia. Assim, dando bola nenhuma. Aí falou que a primeira agenda da Câmara tinha que ser privatizar a Eletrobras, que é uma burrice. Primeiro que a gente precisaria de mais empresas públicas nesse momento e que estão mostrando a diferença que é uma data prévia para fazer um sistema que possa pagar renda básica, né, com a rapidez que fez. A Petrobras, que pode produzir álcool gel em capacidade de massa, a Embraer, que está fazendo ventilador, enfim, um monte de empresas públicas que estão atuando. Mas
além de ser um ataque à soberania nacional, é burro. Porque vai vender a Eletrobras no meio de uma pandemia mundial, tu vai vender abaixo de valores de mercado. Então, assim, é uma coisa de um dogma ultraliberal tacanho que nos levou à crise econômica que é anterior à pandemia. Gente, anterior à pandemia, o PIB estava baixíssimo. Nós tivemos aumento da informalidade, tivemos redução da massa salarial e os ricos ficaram mais ricos, né? Aumentou o número de bilionários no Brasil. É óbvio que com a entrada da pandemia isso se potencializa, e aí tem uma divisão burguesa das saídas, tem um setor que sabe que agora o Estado tem que entrar, mas que quando acabar a pandemia vai querer que os trabalhadores paguem essa conta, com redução de salário, com novas medidas de ajuste, não taxar grande, não taxar banco, não taxar juros de dividendo. Hoje a Folha de São Paulo, que tem sido bastante crítica ao lunatismo do Bolsonaro, é verdade, fez editoriais importantes, mas hoje o recado deles é esse: depois que passar a pandemia, quem tem que pagar são os trabalhadores, quem tem que pagar são os servidores públicos. Então, nós também precisamos fazer o debate da alternativa, e a alternativa tem de sobra, né? O Brasil é um dos únicos países do mundo que não cobra lucros e dividendos. Nós temos 206 bilionários com uma renda de 1 trilhão e 200 bilhões de reais. Tem que taxar. Tem que taxar em 3%, 4%, tem que aumentar a taxação de imposto de lucro líquido de banco. Pelo amor de Deus, é uma farra do sistema financeiro que lucra no cheque especial, que lucra no cartão de crédito, que no ano passado, Valdete, tiveram um lucro de 118 bilhões os bancos, líquido, lucro líquido. Nós não estamos falando do lucro bruto que vai deduzir, não, lucro líquido que eles dividem em dividendos para os acionistas, que não é nem taxado. Eu estava vendo uma matéria agora, né, sobre o tema da pandemia, que os ricos estavam se isolando em iate. Não é ricos, é ricaços, né? Porque às vezes a gente fala rico e o povo pensa que rico é o cara que ganha 8 mil reais. Não, isso é classe média, isso não é rico. Estou falando ricaço. Estão se isolando em iates. E a contradição é que esses caras não pagam imposto sobre o iate que eles estão se isolando. E o povo lá, é uma loucura. Esse é o problema, né, Fernanda? E eu acho que isso é uma coisa assim que essa pandemia está nos dando a oportunidade de enxergar. Eu espero que a sociedade brasileira enxergue, que é a nossa deficiência num projeto de nação, que só a nossa história explica, né? Se a gente não volta para a nossa história, se a gente não pensa na nossa herança escravista, no fato da gente ter nascido como colônia e ter uma visão de colônia, a gente não compreende o Brasil. Porque, veja, mesmo países que têm um viés liberal, mesmo em sociedades que também pensam que a classe trabalhadora tem que pagar a conta e está tudo certo, que também reproduzem essa lógica de dominação, num momento de crise como esse, o que os governos estão fazendo? Estão alcançando dinheiro para as pessoas. Estão preocupados em fortalecer o sistema de saúde, estão pensando em medidas de Estado social. O que o Brasil faz? O Brasil quer tirar direitos. O Brasil quer transformar em lei a MP 905, que não vai ajudar em nada, que simplesmente vai retirar mais direitos de quem trabalha. Então, a gente não consegue compreender isso se não for a partir dessa noção, me parece, histórica, de que nós não conseguimos ter, mas ainda temos chance de ter, porque é um país novo, né? Mas nós não conseguimos ainda desenvolver essa noção de nação. A nossa burguesia, como tu disseste, a nossa classe média alta, a nossa classe alta não consegue pensar num projeto de sociedade em que eles estejam na centralidade. Veja só, não estou nem dizendo que seja um projeto de sociedade igualitária, que seja um processo de sociedade socialista. Nem é isso que eu estou falando. Estou falando que a nossa elite não consegue sequer pensar num projeto de sociedade em que eles estejam no centro. Por quê? Porque eles estão fazendo uma proposta de terra arrasada que vai atingi-los. Então, a gente não consegue pensar... E quando a gente fala nesse negócio de taxação de grandes fortunas, esses dias eu participei de um debate, Fernanda, e aí um dos alunos, era um aluno de uma faculdade do interior e tal, e ele disse, mas aí então eu vou ter que pagar mais imposto? O que revela que nós temos um senso comum de que nós somos as grandes fortunas e nós não somos, não é isso. O Brasil tem 5, 6 famílias que detêm uma boa parte do que equivale a quase todo o PIB brasileiro, quer dizer, a concentração de renda nas mãos de poucas pessoas no Brasil é muito grande. E quando a gente está falando de taxar grandes fortunas, ou como tu disseste, taxar dividendos, taxar iates, taxar lanchas, taxar jet skis, taxar helicópteros, quem é no Brasil que trabalha e que vive do trabalho para sobreviver, quem é no Brasil que é pequeno ou médio empresário e que tem um helicóptero. As pessoas não têm helicóptero. Quem tem helicóptero é uma minoria e essa minoria não paga imposto sobre isso.
E é engraçado porque essa minoria que não paga imposto sobre isso, na hora em que acontece uma crise sanitária como essa que a gente está vendo, quer que o Estado dê jeito, né? Quer que o Estado dê grana, quer que o Estado funcione, quer que o Estado tenha hospital. Então, fica um discurso muito esquizofrênico. E é isso que eu quero dizer, assim, que se a gente tem que tirar sempre uma lição boa das coisas, né? Me parece que a boa lição que a gente tem para aprender com essa crise sanitária que a gente está vendo é justamente isso. A gente não, muita gente fica repetindo esse discurso de Estado mínimo, fica repetindo esse discurso de pagamos muito imposto, sem parar para pensar quem paga muito imposto, quem produz no Brasil, quem paga a conta quando tem crise? E que Estado mínimo é esse que, quando tem uma crise, a gente quer que ele funcione? Se a gente quer que ele funcione, vê quem é que está desenvolvendo agora estudos para fazer respirador artesanal, quem está desenvolvendo estudos para fazer vacina são as universidades públicas. As universidades públicas, que essa parte da sociedade brasileira que agora quer que a vacina saia, ou que os aparelhos e as novas soluções para a Covid-19 sejam resolvidas por esse pessoal da ciência que está saindo dos bancos das universidades públicas, estava até pouco tempo atrás dizendo que não, que a universidade tem que ser paga, que o Estado não tem que estar dando educação. Quer dizer, existe uma esquizofrenia nesse discurso que a gente tem agora a oportunidade de compreender. E eu acho que a MP 905 entra nessa mesma batida. A MP 905 é como se a gente estivesse assim, mancando para tentar chegar num lugar longe, e o que a gente faz para solucionar o nosso problema? Dar um tiro no pé que está funcionando. Porque a gente está fazendo isso, a gente está retirando direitos de quem consegue fazer movimentar a economia no Brasil. Eu tenho insistido nisso, Fernanda, porque assim, para mim não é o discurso que teria que ser, o discurso que a gente teria que estar fazendo é outro, sabe? Eu não teria que estar fazendo um discurso para dizer assim, olha só, quem move a economia no Brasil são os trabalhadores. A gente teria que estar fazendo um discurso para dizer as pessoas têm que ter direito de comer com decência, de viver com decência, de morar com decência, de vestir com decência. Não é razoável num país como o nosso, com a riqueza que nós temos, que o salário mínimo seja de R$1.000, que as pessoas estejam desempregadas, que 40% dos trabalhadores estejam na informalidade. Não é razoável isso, não é razoável viver numa sociedade assim. Só que a gente está num momento tão esquisito, né? Tão estranho, tão maluco, que acho que a gente precisa também dizer, olha só, tudo bem, isso não te convence, meu amigo? Então pensa que se tu tirar direito de quem trabalha, tu está tirando dinheiro de circulação. E tu, que é a classe média, que acha que estava muito incomodada com aeroportos cheios, estava muito incomodada com negros nas universidades, tu, meu amigo, é que vai ficar sem produzir, sem vender, tu é que vai ter perdas, porque na realidade, Fernanda, isso é uma coisa muito maluca da gente pensar, né? No momento em que o Brasil tinha uma expansão nos direitos sociais, de uma certa aposta em divisão de renda muito limitada, muito tímida e com várias críticas que a gente pode fazer, mas pelo menos se encaminhava nesse sentido, essa parcela da população que continua apostando na retirada de direitos sociais ganhava mais dinheiro, estava mais confortável, tinha menos violência ao seu redor, sabe? Tinha uma vida melhor do que tem agora. Sabe, não é possível que as pessoas estejam satisfeitas em ver, como eu tenho visto, Fernanda, eu tenho recebido muitos vídeos, muitos deles não aparecem nos principais meios de comunicação, das pessoas assim, roubando alimento de quem vai no supermercado, nas ruas, porque as pessoas estão desesperadas de fome. E aí, o que a gente faz? A gente está vendo que as pessoas estão desesperadas de fome, porque não estão conseguindo trabalho, porque não estão conseguindo sobreviver. Aí o nosso parlamento está preocupado em votar uma medida provisória que precariza ainda mais a condição de quem tem emprego. Sabe? Na verdade, devia ser o contrário, né, Valdete? Na verdade, o que o parlamento tinha que debruçar agora na medida provisória 937, não no sentido de aprovar as barbaridades dela, mas ao contrário, de ter medidas que preservem o emprego e não de medidas de redução de massa salarial das pessoas, que é o que está proposta na medida provisória, né? E a medida 936 é também muito preocupante, né, Fernanda? Porque também ela vem nessa mesma linha, né? Diz que é para preservar renda e emprego, e, na verdade, o que está fazendo ali de novo, exigindo sacrifícios de quem vive do trabalho. O que o parlamento tinha que estar fazendo, né? Porque isso é outra coisa, as pessoas sempre dizem, tudo bem, critica, tá, mas e cadê as propostas? Mas são fáceis as propostas. O que o parlamento tinha que estar preocupado em fazer era em taxar não só grandes fortunas, mas dividendos e esses bens que tu já elencaste, que precisam ter taxação, por que não, né? O que o parlamento tinha que estar fazendo é estabelecendo uma renda decente para as pessoas que estão na informalidade. O que o governo tinha que estar fazendo, o parlamento tinha que estar fazendo é aprovando uma lei para distribuir dinheiro para as empresas pequenas e médias e não empréstimo, dinheiro, distribuição de renda mesmo, pagar salário direta.
E aí não pode Exato. demitir. Você paga o salário, não pode demitir. O Estado entra com 80% do salário e não pode demitir. Bom. Que é o que a França fez, a Holanda fez, é o que a maioria dos países está fazendo. Está alcançando dinheiro para quem emprega, para que eles paguem os salários, com a contrapartida de não ter dispensa. Por quê? Porque são bonzinhos? Não, porque eles querem que a economia nacional sobreviva. Esse é um raciocínio de sobrevivência, que parece que no Brasil, o Rodrigo Maia, o Guedes, enfim, quem está à frente dessa agenda ultraliberal, não tem esse raciocínio de sobrevivência. A impressão que eu tenho, Fernanda, é que assim, eles vão colocar em prática toda a agenda de destruição de direitos sociais e depois vão embora, porque não é possível. Se eles têm família, se eles de alguma maneira vivem nesse país, não é razoável que estejam apostando em mais precarização, como é o caso dessa MP 905. Com certeza, Valdete, tivemos muitas perguntas aqui, então eu vou sintetizar. Uma delas eu acho que é para mim, né? O valor do fundão não é muito alto, pergunta a Adriana, fundão eleitoral, claro que é. O pessoal foi um dos únicos partidos que votou contra, porque você ter uma eleição que custa 2 bilhões e que centraliza nos grandes partidos, que às vezes são grandes de número de deputados, mas pequenos de ideologia, é um absurdo. Mas 2 bilhões... né, do fundo eleitoral que nós votamos contra, como eu digo, justamente pelo alto valor, é bem suficiente para enfrentar a pandemia. Não que a gente seja contra, a gente é a favor do fundo eleitoral e de outros recursos irem para o combate à Covid-19. Mas a extrema-direita está pegando essa pauta como se fosse a salvação dos ovos, enfim, né, a salvação da lavoura, quando na verdade é absolutamente insuficiente. Se não taxar grande fortuna, lucros e dividendos, e taxar ricaços, taxar exportações em dólar, o lucro a mais que elas estão tendo, porque o dólar está lá em cima, ter uma proposta da Fenafisco nesse sentido, auditar a dívida pública, é insuficiente, mas a gente acha que é muito alto, Adriana. A Aline, acho que é para ti, Valdete. A Aline pergunta que esses dias está relendo o incentivo sob forma da MP ao trabalho para os jovens. E ocorreu para ela que com o coronavírus, vemos como são tratados os mais velhos e os que têm menos educação. Essa facilitação para os jovens pode vir a ter efeito muito negativo para as pessoas acima de 40 anos que já encontram dificuldades em conseguir trabalho. Então, ela está perguntando isso. Fernanda, deixa eu responder essa. Vai Primeiro, assim, Aline, não há facilitação nenhuma, né? Essa coisa isso já começa lá com aquela coisa do estágio, né? Que é uma lei mais antiga. Essa ideia, essa distorção, né? Esse desvio de discurso de dizer, nós estamos facilitando o ingresso no primeiro emprego. Não, essa carteira verde e amarela não é facilitação de primeiro emprego, coisíssima nenhuma, é precarização. É autorização para que jovens sejam contratados ganhando menos direitos e esvaziando o conteúdo de direitos que são constitucionais, como férias e 13º, para implementar uma descostura mesmo da legislação social. Eu não tenho nenhuma dúvida de que esse contrato verde e amarelo é um balão de ensaio para estender isso depois para todos os trabalhadores, porque não é uma novidade, não é um segredo de que esse governo quer terminar com a fórmula de proteção social, que, repito, é uma fórmula precaríssima que nós temos no Brasil, que está lá na CLT, né? A modalidade do vínculo de emprego. Mas, assim, Aline, o que realmente prejudica os mais velhos é a reforma previdenciária que foi feita. A emenda constitucional que resultou da reforma previdenciária que aconteceu em 2019 é que vai impedir concretamente as pessoas com mais idade de conseguirem local para trabalhar, porque nós temos um desemprego estrutural que só aumenta e a impossibilidade concreta para muita gente de obter aposentadoria pelo aumento do tempo de contribuição e tempo de idade promovidos pela reforma da Previdência. Se as pessoas não conseguem se aposentar, elas não desocupam o lugar onde elas estão trabalhando, o que significa dizer que não abrem postos de trabalho. Então, continua vindo gente para o mercado, porque as pessoas continuam crescendo, chegando na idade de trabalhar e precisam trabalhar para sobreviver, mas os mais velhos que estão empregados não conseguem se aposentar. Se essas pessoas com mais de 40 anos perderem um emprego, e a gente sabe que há uma alta rotatividade no Brasil e um desemprego estrutural que cresce cada vez mais, aonde elas vão conseguir se empregar? Não vai ter lugar para elas no mercado. Já não tem e vai ficar cada vez pior. Então, isso mostra, Aline, que realmente apostar na retirada de direitos, apostar na precarização, apostar em fazer as pessoas trabalharem até morrer, assim, só traz prejuízo de ordem social, não é só individual, traz prejuízo para toda a sociedade. O Carlos Fernando me diz aqui que fora Bolsonaro, mas que é preciso contar a história direito. Ele disse que era R$200, que o Congresso aumentou para 500
e para não dar o mérito ao Congresso, ele aumentou para 600. E que é importante a gente contar e tal. Eu acho, Carlos, que o Bolsonaro foi derrotado nessa história. É bem como tu diz, ele queria dar 500, o Congresso aumentou para 500, aí foram para cima nos 600, ele anunciou antes do Congresso terminar de votar os 600, de fato, como tem razão, mas ele fez porque ele ia ser derrotado no Congresso Nacional, no conjunto da sua política, tanto é que a Câmara aprovou isso há 2 semanas atrás e só essa semana começou a se pagar os benefícios, né? Porque ao mesmo tempo que ao a Câmara aprovar a renda básica, ele foi obrigado a dar, ele segue usando o elemento de que as pessoas precisam trabalhar como elemento de chantagem para romper com o isolamento social. O Bolsonaro, ele luta cotidianamente contra o isolamento social. Quando ele faz essas caminhadas aqui em Goiás, aqui na Asa Norte, que ele até foi vaiado, eu moro aqui na Asa Norte, em Brasília, então foi aqui pertinho, ele, na verdade, é muito grave do ponto de vista individual já, né? Alguém passar a mão no nariz e cumprimentar um idoso, porque esse é a cara do presidente, ele fez exatamente isso. Mas do ponto de vista do presidente, o sinal público é extremamente grave, porque ele passa um sinal de normalidade. Quando ele fez aquele pronunciamento no 18 de março, no mesmo dia eu já comecei a receber mensagem de que tinha empresário chamando os funcionários a voltar a trabalhar, né? E é o que ele tem feito desde o início. Então, eu acho que ele foi derrotado e ele não quer pagar o isolamento social, mas aceito aí a tua sugestão, li a tua mensagem aqui para nós. Valdete tem uma mensagem muito linda aqui que eu queria te ler, não é uma pergunta, mas eu acho que é bonita. É da Giovana, que ela diz assim: eu transcrevo trechos da doutrina da Valdete nas iniciais, recursos, ela tem me ajudado muito na luta pelos trabalhadores. Não desisti da advocacia trabalhista por causa dela, foi a luz que eu encontrei no fundo do túnel. Ai, que legal. Obrigada, Giovana. Aí tem vários aqui. É um presente de Páscoa, né? É isso, não, tem vários aqui, minha deputada, minha juíza preferida, mulheres maravilhosas, tem várias, a Iônia, Simone, enfim, várias. O Ângelo traz uma denúncia que o Hospital de Clínicas e o Conceição estariam adquirindo containers frigoríficos e que não estão divulgando. Ângelo, o que eu estou denunciando muito no caso do GHC e do Clínicas é a falta de EPI para os trabalhadores também. Então, a gente já fez uma denúncia pública, né? Mas agora a gente está juntando essas denúncias para ingressar no judiciário e documentar. Então, também nos manda. Deixa eu ver, alguém diz que concorda com a gente na taxação das grandes fortunas. O Francisco, eu acho, vai além e diz que a luta é pelo socialismo. Eu também acho que essa luta, enfim, agora é humanidade ou barbárie, né? No que nós estamos enfrentando contra o Covid-19, eu não tenho nenhuma dúvida, né? Nós temos que apostar na saída da solidariedade, da coletividade, dos direitos, mas tem que entrar no debate estratégico, porque antes mesmo do Covid, o capitalismo já estava colocando em risco o futuro do planeta com o aquecimento global, a natureza, os direitos dos trabalhadores, a fome. Então, eu gosto da tua colocação sobre o socialismo, mas tem mais uma pergunta para a Valdete. Ah, tá. É a Aline de Franco, que é bem informada, a Aline. Agora ela está nos dizendo o seguinte, que ela viu 2 acordos de 2 empresas relativos à medida provisória de redução de horário. Ela ficou pasma, porque eles juntaram a MP 927 e a 936 de um jeito que o funcionário fica com mãos e pés atados. No fim, ainda pedem que assine um termo onde se compromete a não processar a empresa. Falando de como o governo está usando a medida provisória, né? E, de novo aqui, Fernanda, que a gente tem que ver, né? Essas medidas provisórias vão causar uma insegurança jurídica muito grande, porque essas pessoas vão recorrer à Justiça do Trabalho. Por uma questão muito simples, a Constituição é literal, a Constituição diz que redução de salário só pode ser feita por negociação coletiva. Na verdade, nem fala em redução, mas fala assim, que existe um direito fundamental à irredutibilidade salarial, salvo negociação coletiva, para dizer que é uma situação excepcional que precisa ser discutida com os sindicatos. Claro que eu espero que os sindicatos sequer façam negociação coletiva reduzindo o salário, em momento em que as pessoas precisam ter grana para poder manter as contas, inclusive para que não haja o caos econômico, porque redução de salário significa, como tu mesmo disseste, Fernanda, parar de pagar aluguel, parar de ir no supermercado, parar de fazer despesas ordinárias, contrair dívidas e com isso prejudicar também todo o comércio local, porque quem não tem grana não consome, e se não tem consumo não tem giro na economia. Mas o que está acontecendo com as medidas provisórias, a MP 927 tinha feito isso, teve uma grita geral das entidades
e de parte da sociedade civil, e aí ele revogou, na próxima medida provisória, o Bolsonaro revogou o artigo 18 da 927, e aí agora volta na 936 a mesma questão. Aí eu quero dizer para a Aline o seguinte, tem 2 ADIs que estão em pauta para julgamento no STF no dia 16 de abril essa semana. É bem importante que todo mundo escreva para os ministros do STF, divulgue nas suas redes, faça algum movimento, né, para demonstrar que a gente espera do STF que se honre o que diz a Constituição, a literalidade da Constituição. A gente tem uma liminar já nesse caso, que dá, assim, nos seus fundamentos, faz essa referência, a Constituição está dizendo que é por negociação coletiva, não é individual. Então, esses acordos individuais são flagrantemente inconstitucionais. E por uma questão muito simples, não é só porque está no texto da Constituição, porque daqui a pouco vão mudar o texto da Constituição. É porque não há a menor condição de se falar num acordo entre um empregado que vive num país com desemprego estrutural e que está atravessando uma crise como essa da pandemia e o empregador que não está conseguindo produzir. Então, que acordo é esse? Que livre vontade existe aqui? E existe um empresário pressionado pelo medo de não conseguir honrar as contas no fim do mês, e existe um empregado desesperado. Fernanda, eu sempre conto, eu fui esses dias na farmácia e falei com um rapaz, ele tinha 18 anos, se muito, e perguntei para ele, tu não tem medo de estar trabalhando? Porque numa farmácia as pessoas chegam aqui e tal, tu não tem medo de te contaminar? Sabe que ele me respondeu? Ele disse, não, eu estou muito feliz de trabalhar numa farmácia, porque eu tenho amigos que trabalham em empresas e já foram despedidos. Pelo menos a farmácia eu sei que não pode fechar. Essa fala é extremamente significativa do que a gente está vivendo. As pessoas estão se apegando ao emprego que elas têm, porque sem emprego ninguém vive numa sociedade capitalista. Emprego é condição de sobrevivência, trabalho é condição de sobrevivência. Então, se o trabalho é condição de sobrevivência, que tipo de vontade uma pessoa vai ter para manifestar se o empregador chega e diz, ou tu reduz teu salário, faz esse acordo aqui comigo para reduzir salário, para dizer que tu não vai reclamar depois, para dizer que, sei lá, que tu vai entregar tua mãe, para dizer o que quiser, diga. Quem é que não vai assinar? Qual é o trabalhador que não vai assinar? Se a escolha vai ser isso ou o desemprego, né? Se a gente está numa lógica em que o nosso governante maior diz que as pessoas devem escolher entre ter direito ou ter emprego, quer dizer, que é a lógica da escravidão, né? A lógica da dominação total, quer dizer, é contra isso que a gente está lutando. Só que essa luta, e é isso que eu acho que tem que ficar muito claro, Fernanda, essa luta tem que eu concordo contigo e concordo com o ouvinte que falou que tem que ser uma luta, inclusive, para a superação do sistema que a gente tem, porque esse sistema já demonstrou que ele não consegue funcionar em períodos de normalidade e que funciona pior ainda em períodos de crise. Quer dizer, a Covid-19 também nos dá essa medida do esgotamento desse modelo de sociedade que a gente tem, mas que a gente tem uma luta mais urgente e que essa luta mais urgente não é contra a pessoa do fulano de tal, que sei lá, tem talvez problemas mentais e que não consegue se posicionar no momento como que a gente está vivendo. Essa luta é contra um conjunto de relações de poder que segue apostando em condenar as pessoas à miséria, à fome, ao adoecimento e à morte. Nós estamos, e é por isso que eu falei antes, né? A gente cada vez tem mais ouvido falar na palavra necropolítica, porque isso é uma política pública que está jogando as pessoas na miséria. Por isso que tu disseste, a nossa briga agora é entre civilização e barbárie, porque é isso. Se a gente está dizendo que as pessoas podem fazer acordo individual para reduzir salário, para não perder o emprego, e a gente sabe que isso vai significar não pagar conta, vai significar não dormir de noite, vai significar desespero, a gente está apostando no desespero das pessoas e, portanto, no caos social. Só que esse caos social vai reverter contra todos nós, inclusive os incluídos, inclusive aqueles que estão achando que está tudo certo, né? Esses dias eu vi uma postagem aí de uma conhecida, enfim, que disse, eu reafirmo neste momento o meu apoio ao presidente. Beleza, cada um tem a sua, né, a sua liberdade para entender o que quiser, mas só vamos parar para pensar, porque, na verdade, o que está sendo reafirmado nesse tipo de colocação é uma política que está condenando as pessoas a se desesperarem. E uma população desesperada, a história nos mostra isso, né, Fernanda? Ela é incontrolável. Isso aí. Eu, às vezes, fico em dúvida qual era a aposta do Bolsonaro nesse processo, né? Mas, de qualquer maneira, para mim está claro, Valdete, que nós entramos com pedido de impedimento no momento mais difícil da história do Brasil. Nenhum de nós, da nossa geração, viveu, né, essa crise sanitária
mas talvez no momento mais necessário, né? Ele atrapalha muito a vida das pessoas. O que o Bolsonaro está fazendo não é responsável, é criminoso, é um psicopata, e por isso a gente entrou com um pedido de impedimento. A Valdete foi uma das signatárias, por orgulho nosso. Quem não assinou ainda o abaixo-assinado pode assinar, tá lá na página www.fernandapessoal.com.br/Fora Bolsonaro, já tem 1.030.000 assinaturas. Então, nós temos aqui só mais 2 perguntas para encerrar, né, gente? Que a gente tem que encerrar até às 8, para que a Valdete possa ficar um pouquinho com a família dela na Páscoa, e vocês também. Fantástico, muito elogio, Valdete. A Vanessa adorou a tua metáfora com a pessoa mancando e dando tiro na outra perna que está funcionando. A Ju pergunta quem inicia o trabalho formal, como deveria criar esse vínculo para não perder direitos. Eu vou te ler as outras 2, né, para já fazer a rodadinha, que é sobre, do Charles, se a taxação das grandes fortunas não seria uma dupla taxação, eis que se adquiria legalmente o resultado líquido do montante já é taxado, não é uma afirmação, é para entender. E o Luciano, da cidade de Condor, que queria uma posição nossa sobre se não seria mais viável para a maioria da população uma taxação das grandes fortunas, mas também a correção dos valores do imposto de renda. Também acho, Luciano, é uma luta que eu tenho travado desde talvez os primeiros dias aqui no Congresso. Teria que atualizar a tabela do imposto de renda. Quem ganha até 4 mil, 5 mil hoje já deveria estar isento, porque a tabela desatualizou 103%. E ela deveria ser progressiva no sentido de além dos 27,5% para pegar os grandões. Mas isso não exclui a necessidade de taxar as grandes fortunas. Eu concordo contigo e acho que é uma luta necessária. A Anfip, inclusive, tinha uma proposta nesse sentido, que era desonerar os de baixo e criar uma alíquota de 30 e 40 para os que ganham 40, 50 mil reais, tá? Mas tem toda a razão. E sobre a taxação das grandes fortunas, antes de passar para a Valdete, o problema é que não seria uma dupla taxação, porque hoje as grandes fortunas não são taxadas. Está previsto na Constituição desde 1988, e essa contribuição, essa taxação não existe. Hoje, no Brasil, 49,5% da carga tributária está sobre o consumo, sobre o copo, sobre o celular, sobre o vestido. E por que essa taxação é regressiva? Porque o pobre, o trabalhador, a classe média, em geral, gasta boa parte do seu salário no consumo do arroz, do lápis, enfim. E não tem nenhuma proporcionalidade disso. Por isso, na prática, proporcionalmente, a classe trabalhadora paga mais impostos que os ricos. E só 4,5% da taxação está sobre o patrimônio. E das grandes fortunas nunca existiu. Tem alguns tipos de lucratividade, porque acho que tu quis dizer, Luciano, que no caso da empresa, já seria taxado na empresa. Tu vê, lucros e dividendos não é taxado no Brasil, só no Brasil e na Eslovênia. Então, um CEO que tem 20% de ações do Itaú, pega lá a sua parte líquida da sua cota de dividendo, não vai ter taxação sobre esses dividendos que ele está levando. Então, na verdade, não seria uma dupla taxação, mas mesmo que fosse, eu acho que com os ricaços, nós estamos falando de fortunas acima de 20 milhões de reais, é mais do que justo, porque é preciso ter uma estrutura tributária que taxe mais os de cima para desonerar os de baixo, a classe média. E outra, Fernanda, que eu acho que as pessoas têm que se dar conta, né? No Brasil, além de dividendos, eu vou repetir, jet ski, helicóptero, lancha, templo, não são taxados. Não tem imposto. Não tem imposto. Por que não tem imposto? Por que alguém que tem um helicóptero não paga imposto sobre o helicóptero se quem tem carro paga imposto sobre o carro? Não faz nenhum sentido, não é defensável sobre nenhum argumento, nem templo. Não é defensável sobre nenhum argumento que um templo não pague imposto. Se, na verdade, todo mundo se beneficia, se o imposto é aquilo que a gente contribui para que o Estado possa ter saúde de qualidade, educação de qualidade, né, manter o que é público, essas exclusões seletivas que atendem uma minoria absoluta da sociedade brasileira não fazem nenhum sentido. Eu tive um delayzinho, mas não foi um problema técnico. Eu queria muito te agradecer, Valdete, assim, a tua disposição, a tua luta, como a Giovana falou, tu inspira muito, e eu tenho certeza que não só os advogados
os estudantes de direito que têm uma visão progressista e que querem o direito como instrumento de justiça e não como instrumento de reprodução de privilégios, e tu tem sido uma porta-voz e uma juíza, né, que atua nesse sentido da defesa dos trabalhadores, do polo mais fraco, mas não só no direito, né? A admiração é de muitas pessoas, inclusive a minha, pelo teu engajamento nas lutas do teu tempo, que vão muito além da defesa dos direitos trabalhistas, embora também seja muito forte nessa área, mas na época do impedimento, debate da democracia, contra a restrição das liberdades democráticas, a Associação dos Juristas pela Democracia cumpre um papel fundamental. E antes de passar para te despedir do povo, tem bastante gente ainda ouvindo, eu queria te dizer que nós vamos estar firme aqui na semana na obstrução da medida provisória 905. Nós não aceitamos de jeito nenhum, não tem, gente, acordo de redução de danos na medida provisória 905. Ela é muito ruim, o eixo dela é ruim. Ela vai significar aumento do desemprego na situação de pandemia, porque já está aumentando o desemprego. Com a facilitação para um contrato mais precário, vai ter mais gente demitida para depois ser contratada com menos direitos e com trabalho flexível, temporário. É insano, é cruel, é desumano. Nós não aceitamos de jeito nenhum. E como eu disse para a Valdete também antes de entrar na live, a gente conseguiu a semana toda empurrando. Ela caduca dia 20 de abril. Faltam poucos dias, faltam 7 dias para ela caducar. Nós vamos brigar muito na Câmara e a gente sabe que a burguesia está fazendo muito lobby para ela ser votada, né? Globo fez aí uma matéria essa semana, os jornais da burguesia, tem essa agenda anterior. É inaceitável que se pegue carona com o coronavírus para tirar direitos dos trabalhadores e colocar na lei, porque aí não vai ser mais temporário. Vai valer até 2022, claro. Mas vai estar na lei, não é mais uma medida provisória, é uma lei. E outra, né, Fernanda? Não, e até 2022 é o contrato verde e amarelo, as outras alterações não tem data, né? Se e forem colocadas dentro da CLT, alteram a CLT e é para todo mundo, exatamente. O trabalho então, é um domingo, gente. É para todo mundo, não é só para jovem, embora fosse ruim já para jovem. Então, um beijo para todos, Valdete, muito obrigada. Agora é contigo. Tá, eu que agradeço muito esse espaço, Fernanda, foi muito boa a conversa, eu também admiro muito o teu trabalho, acho que a gente precisa apostar em pessoas que estão fazendo a diferença, né, e tu é uma delas, sem dúvida nenhuma, e eu quero pedir para todo mundo que está nos ouvindo, e quem está nos ouvindo reproduza isso nos seus círculos, e inclusive tente falar sobre isso em círculos que não sejam nossos, assim, que não sejam de pessoas mais críticas, mas que peçam, conversem sobre a MP 905 e peçam que as pessoas entrem em contato com o seu deputado, com o seu senador e fale, olha só, a gente não aceita, a MP é muito ruim, a MP é uma precarização, não é momento agora de votar, deixa essa excrescência da MP 905 caducar, porque ela não vai auxiliar em nada o Brasil a enfrentar esse momento tão difícil que a gente está vivendo. Eu quero agradecer o espaço, Fernando, dizer que eu sigo na luta, né, como tu, como as pessoas que estão nos assistindo, enfim, como tanta gente, né, e quero te dizer que é muito bom poder, num dia como hoje, ter esse diálogo, essa conversa, porque isso faz reafirmar a convicção de que a gente não está sozinho e que é importante não desistir, né, tem horas que tudo parece tão ruim, né, mas é importante não desistir e seguir firme. Com certeza. Obrigada, querida. Muito obrigada para todos que nos acompanharam. Contamos com vocês nessa luta. E a gente vai se falando, vou mandando notícia no Face para vocês da votação na semana, tentando de tudo para empurrar. E Valdete, eu vou te mandar pelo WhatsApp, porque essa semana eu mandava todos os dias o WhatsApp para ela, ficou para amanhã, para a gente ir trocando, porque é muito importante essa parceria. Um beijo grande, um bom domingo, bom resto de Páscoa aí. Obrigada, tchau, tchau. Tchau.